Esse perdedor virgem solitário é Ryu, nosso protagonista. Sua vida é um desastre total. Primeiro, ele é intimidado e espancado diariamente, e se isso não fosse o suficiente, seu irmão mais novo um dia foi tão brutalmente intimidado que ficou cego, com múltiplas fraturas. E se isso não fosse o bastante, seus pais também morreram em um acidente de carro. Mas espere, há mais. Um dia, na véspera de Natal, um anjo maldito sequestrou 1,8 bilhões de pessoas da Terra e as teleportou para uma dungeon, dando-lhes habilidades únicas. Enquanto outros ganham habilidades como superforça ou controle mental, Ryu acaba com uma habilidade tão ruim que é quase ridícula. Todas as suas estatísticas são abaixo da média, e sua habilidade única é retornar ao dia de ano novo toda vez que morre, começando tudo de novo, sem habilidades únicas, sem habilidades e com estatísticas ruins. Ele morreu inúmeras vezes, foi torturado, traído. No entanto, Ryu aperta os dentes e se arrasta pelos andares infernais, um após o outro, sozinho, e finalmente, depois do que parece uma vida inteira de sofrimento, ele alcança o último andar. No entanto, a jornada dá uma reviravolta cruel. Para passar para o nível final, é preciso fazer parte de uma equipe de 5. Ryu, o solitário e ainda virgem, não atende aos critérios. Então, mais uma vez, ele morre, desta vez na sua 99ª tentativa. No entanto, o destino decide reiniciar. É ano novo, e Ryu se encontra de volta ao ponto de partida, com uma última chance de mudar seu destino. Vendo sua mão ainda tremendo, Ryu não consegue se livrar da memória da dor inimaginável que acabou de passar. Ele não pode acreditar que morreu porque estava sozinho no último andar. A frustração aumenta, cerrando os punhos, ele se prepara para tentar mais uma vez. Mais uma tentativa final. Ryu então arranca seu moletom, joga-o de lado e olha para o chão, profundamente pensando em quem ele poderia se juntar desta vez. De repente, a cena muda e a atenção está agora neste jovem, o cara responsável por transformar a vida de Ryu em um completo inferno. Yongmin e seus capangas estão todos sorridentes, animados com o fato de que estão prestes a se tornar adultos, sem mais se esgueirar com identidades falsas para comprar álcool. Eles estão em um clima descontraído, falando sobre os empregos que desejam no futuro. Quando chega a vez de Yongmin, seu sorriso fica mais sombrio, mais dominante. Seus amigos perguntam o que ele está pensando para o futuro, e sem perder tempo, Yongmin diz que vai ser um gangster. Ao ouvir isso, seus amigos pausam, parecem preocupados, quase assustados. Dizem a Yongmin que ele deve estar louco, que um movimento errado nesse mundo será o fim para ele. Mas Yongmin, sempre o idiota sem remorso, ignora isso. Na visão dele, ele tem apenas essa vida para viver, então por que não viver fazendo o que gosta e espancar as pessoas? Seus amigos conseguem rir fracamente, mas por dentro estão furiosos. Silenciosamente o rotulam como um psicopata total, e também estão pensando em se livrar dele de uma vez por todas assim que terminarem a escola. E para desviar a conversa, um dos amigos de Yongmin pergunta o que ele planeja fazer com Ryu, referindo-se a ele como seu faz-tudo. Yongmin lembrou de Ryu como um perdedor e, com um sorriso sinistro, disse que obviamente não deixaria Ryu em paz nem depois de se formar. Ele continuaria a perturbar Ryu até ficar satisfeito, então um de seus amigos notou alguém e chamou a atenção de Yongmin. Ele apontou que tinha encontrado Ryu, o faz-tudo de Yongmin. Ao ver Ryu, Yongmin ficou animado, e a contagem regressiva para a véspera de ano novo começou, com apenas 5 segundos restantes. Mas algo incomum aconteceu, e uma aura sombria cercou Ryu quando ele tirou o moletom e virou-se para Yongmin com um olhar frio e determinado, deixando Yongmin perplexo, pois sentiu que algo estava diferente. A confusão de Yongmin se transformou em raiva fervente enquanto Ryu o encarava, cerrando os punhos, pronto para bater em Ryu. No entanto, seu amigo interveio sugerindo que eles deixassem para lá, já que era o ano novo. Justo quando o sino tocou para sinalizar a chegada do novo ano, uma voz arrepiante ecoou na área, dirigindo-se a todos os humanos como se fossem criaturas insignificantes. Essa voz inesperada deixou Yongmin e seus amigos atordoados, se perguntando de onde ela vinha. Do céu, o anjo desceu lentamente, vestido com uma túnica branca imaculada e enormes asas para combinar. Um olho estava obscurecido por um pedaço de pano, e o anjo olhou para a multidão com um sorriso. Ela comentou que assistir os humanos sempre parecia como observar macacos em uma gaiola. Enquanto isso, a multidão abaixo perdia o controle, alguns pensando que era um evento organizado para o ano novo, enquanto outros ficavam chocados por considerarem tudo muito real. Alguns já estavam encantados pela beleza do anjo, chamando-a de atraente. Ryu, por outro lado, a encarava com raiva. Mesmo que ela parecia atraente, após vê-la pela 99ª vez, sua raiva ainda fervia dentro dele. O anjo soltou uma leve risada, chamando todos os humanos de lixo por se deixarem levar por sua beleza.
Ela os advertiu a não terem pensamentos impertinentes, pois não tinha intenção de se misturar com lixo como eles, e as pessoas apenas a ouviam em completo silêncio, chocadas, com a mão descansando no queixo e um olhar que parecia estar contemplando algo delicioso. A anjo disse que, como todos pareciam atordoados, isso significava que podiam vê-la e ouvi-la, e assim o jogo dela deveria começar naquele momento. Um homem bêbado gritou para o anjo, amaldiçoando-a, questionando seu cosplay. Ao ouvir isso, Ryu sentiu uma sensação de pena pelo homem. No instante seguinte, o caloroso sorriso convidativo do anjo se transformou em um olhar horripilante e mortal, seus olhos brilharam de vermelho ameaçador, sua expressão tornou-se assustadora e, com um simples movimento de dedo, a cabeça do homem estourou como uma bolha, espalhando sangue por toda a multidão. Agora verdadeiramente horrorizada, a multidão entrou em caos, dispersando-se em todas as direções. Continuando com sua aura aterrorizante, o anjo apontou o dedo para a multidão, falando em um tom arrepiante, como ousa um mero humano falar informalmente com minha grandiosidade. Então, como se mudasse um interruptor, sua aura voltou ao seu estado anterior amável. Ela falou educadamente, mas firmemente, advertindo a multidão de que não tinham o direito de questioná-la se não quisessem que suas cabeças explodissem como a daquele homem infeliz. O pânico começou a se espalhar pela multidão como uma onda de maré. Ela começou a explicar o que tinham que fazer e do que se tratava esse jogo. Ryu, por outro lado, permaneceu frustrado, pois tinha que ouvi-la novamente. Com um sorriso caloroso e uma aura gentil, ela estendeu a mão para a frente e declarou que teriam que jogar um jogo simples. Este jogo consistiria em 20 rodadas e começaria no primeiro dia de cada mês. Suas almas seriam transportadas para outro mundo, e após limpar cada rodada, poderiam retornar à Terra. Parecia simples o suficiente. Ouvindo isso, a multidão estava confusa, pensando que poderiam viver apenas jogando um jogo simples. Mesmo Yongmin estava um pouco apreensivo. Então, o anjo soltou outra bomba, dizendo que nem todos os humanos viveriam, mesmo que completassem as missões. Apenas metade dos participantes sobreviveriam. Ela declarou orgulhosamente como era generosa por poupar metade deles, e Ryu apenas encarou, sem proferir uma única palavra. Então, o anjo deixou escapar outra informação chocante e ela não levaria todos os humanos. Com um sorriso travesso, ela explicou que levaria apenas humanos entre 15 e 29 anos. Ao ouvir isso, um homem ficou incrivelmente feliz, fazendo caretas estranhas e gritando que estava salvo e não teria que morrer. Outro jovem agarrou o colarinho do velho em frustração, e eles começaram a brigar. Jovens em pânico intervieram para detê-los, alertando-os para lembrar o que aconteceu com o cara que gritou, sua cabeça estourando como uma bolha. O anjo se virou e começou a contar, depois de algum tempo declarou que um total de 1,8 bilhão de humanos estavam presentes. Com um sorriso caloroso, ela estalou os dedos, e no próximo momento, Ryu se viu em uma sala cercada por nada além de brancura. O anjo começou a explicar que neste lugar, os participantes podiam criar um corpo físico exatamente como desejavam, e suas almas seriam transferidas para esse corpo. Em frente a um espelho, Ryu criou instantaneamente um personagem sem pensar muito, usando o corpo de sua regressão anterior. Ele escolheu o apelido Ceifador Negro. Uma luz brilhante cobriu seus olhos, e no próximo momento, um belo campo apareceu, cheio de vegetação exuberante, florestas e montanhas. Ryu, com seu personagem incrível, apareceu magicamente aqui, com cabelos pretos e olhos vermelhos penetrantes. Cerrando o punho, ele pensou depois de usar esse corpo tantas vezes o fez sentir-se quase como o seu real. Devagar, outros participantes começaram a aparecer na paisagem. Seus rostos mostravam medo, pânico e, em alguns casos, admiração por sua própria transformação. Alguns escolheram aparências semelhantes a estrelas de cinema famosas ou personas surpreendentemente bonitas. Ryu olhou para eles e pensou em suas próprias escolhas iniciais. Ele lembrou que também tinha optado inicialmente por uma aparência vistosa e bonita, mas isso chamou muita atenção e, por isso, morreu pateticamente. Agora, ele escolheu manter as coisas o mais simples possível, evitando atenção desnecessária. Então, os olhos de Ryu se voltaram para Yongmin, aquele que sempre tornava sua vida miserável no novo mundo. Yongmin parecia muito com sua própria versão do mundo real, apenas mais alto e musculoso. Ele caminhava com um sorriso orgulhoso e olhos que brilhavam. Ryu não pôde deixar de sorrir, notando que Yongmin foi fiel ao seu estilo, fortaleceu novamente o seu personagem. Então, o anjo parabenizou todos por criarem os corpos desejados, mencionando como suas expressões temerosas advertia. Um homem se atreveu a perguntar, dizendo que não parece que 1,8 bilhão de pessoas estão aqui, há algum erro. Rindo, o anjo respondeu, dirigindo-se aos humanos como inferiores, e gritou dizendo se ela deu permissão para falar.
Ela afirmou que muitos anjos cuidavam de pequenos grupos e não era da conta deles. Ela advertiu que se alguém falasse sem sua permissão, ela estouraria a cabeça deles como uma bolha. Dizendo isso, ela começou a missão, comandando todos os humanos a dizer janela de status, e conforme o fizeram, uma janela de status apareceu na frente deles. Como sempre, as estatísticas de Ryu eram ruins, com sua força, inteligência, agilidade e sorte, todas em 3, sem nenhum atributo normal ou habilidade. O anjo continuou dizendo que agora que todos abriram sua janela de status e se familiarizaram com esse sistema especialmente projetado como um jogo para que humanos lixo entendessem facilmente, ela deu um sorriso maligno e estendeu a mão para a frente. Ela anunciou que se aumentassem seus níveis e completassem as 20 rodadas, teriam um desejo concedido, podendo desejar qualquer coisa que quisessem. Ao ouvir isso, todos, incluindo Yongmin, ficaram atordoados. Então, com um sorriso divertido, ela anunciou que agora daria a todos sua habilidade única. Em frente a eles, um cristal apareceu, e quando quebraram o cristal, obtiveram sua habilidade única. Quando Yongmin quebrou seu cristal, ficou chocado, e então o anjo disse que, como todos receberam sua habilidade única, que o jogo começasse. Com um movimento de dedo, uma notificação apareceu na frente de todos, instruindo-os a matar 100 goblins para sobreviver a esta rodada, e assim um goblin apareceu na frente deles. A visão do goblin se aproximando com uma adaga enviou calafrios pela espinha dos participantes. Quando pensaram que as coisas não poderiam piorar, o anjo tinha outra surpresa. Espalhando as pernas e estendendo as mãos, ela convocou um exército inteiro de goblins, ampliando o pânico entre os participantes. O anjo não poderia estar mais feliz, seu sorriso travesso refletindo sua satisfação com a perspectiva de uma batalha de vida ou morte entre 10.000 humanos versus 50.000 goblins. De repente, um goblin avançou em direção à multidão, a tensão era palpável. Mas então, para a surpresa de todos, Ryu deu um passo à frente desarmado. À medida que ele avançava em direção ao goblin que se aproximava, murmúrios percorriam a multidão. Todos tentavam alertá-lo, dizendo que era muito perigoso. No entanto, Ryu parecia ter um plano diferente em mente. Com força notável, ele desferiu um poderoso chute, enviando o goblin voando para trás e chocando toda a multidão. Ele mudou seus planos e decidiu mostrar todo o seu poder à plateia, pois isso fazia parte de seus planos futuros. Pegando a adaga do goblin, Ryu fixou seu olhar no anjo determinado a chamar sua atenção. Então, enquanto mais 2 goblins avançavam em sua direção, Ryu se preparou com sua adaga. Em um instante, ambos foram abatidos novamente, deixando as pessoas impressionadas com a habilidade de Ryu. Então, uma pessoa começou a dizer que esses goblins poderiam ser fracos e que eles também poderiam facilmente derrotá-los, acreditando que não era grande coisa. Mas antes que pudesse terminar a frase, um goblin pulou sobre ele, sorrindo, e o esfaqueou até a morte. Ao testemunhar isso, todos entraram em pânico e começaram a correr. Enquanto isso, Ryu continuou a eliminar os goblins sem esforço, enquanto as pessoas testemunhavam a cena horrível de goblins matando humanos. Ryu sabia que agora só havia uma coisa na mente dessas pessoas, a sobrevivência. Alguns poderiam tentar fugir, mas a área estava protegida por uma barreira, tornando a fuga impossível. Outros poderiam hesitar em matar um ser vivo, mas para sobreviver, não tinham escolha senão lutar ou serem mortos. Ryu explicou como ele já tinha sido como eles, mas após passar por essa rodada 99 vezes, apesar de ser fraco, ele conhecia todos os movimentos e fraquezas dos goblins como a palma de sua mão, tornando fácil para ele matá-los. Observando a cena de cima, a Angie estava se divertindo. Ela estava genuinamente aproveitando o caos dos goblins e humanos lutando entre si. Com um sorriso, ela comentou como os humanos, a quem ela se referia como macacos, estavam lutando contra os goblins, mesmo que estes tivessem corpos menores e mais fracos. No entanto, seu olhar eventualmente pousou em Ryu, que estava atravessando os goblins como um redemoinho. Ela notou seu apelido, Ceifador Negro, e percebeu que ele já havia derrubado 70 goblins em um curto espaço de tempo. Um toque de irritação cruzou seu rosto, a dominância de Ryu estava arruinando sua diversão, mas, encolhendo os ombros, ela disse para si mesma, não pode ser evitado, e mudou seu foco para assistir outros humanos lutarem por suas vidas. Ryu, por outro lado, continuou seu ataque, tornando-se uma máquina de matar de um homem só. Os goblins começaram a temê-lo. Aproveitando o momento, Ryu verificou sua janela de status, ele havia subido para o nível 4 e tinha 6 pontos de atributo para alocar. Sem hesitar, ele investiu todos os seus pontos em agilidade, explicando que agilidade não apenas impulsiona a habilidade de esquiva, mas também afeta a velocidade de ataque e movimento. No início, a agilidade era essencial, pensou Ryu, olhando para sua adaga. Ryu exclamou em voz alta, e isso deve chamar a atenção daquele anjo irritante.
Com um lançamento rápido, sua adaga encontrou seu alvo, cravando-se na cabeça de um goblin. Com o braço ainda estendido após o arremesso, ele declarou confiantemente sua intenção de eliminar todos os goblins naquele dia. Os goblins tremeram de medo, percebendo a determinação em sua voz. Ryu, sem perder o ritmo, voltou ao trabalho e em pouco tempo alcançou sua meta de derrotar 100 goblins. Após concluir com sucesso a missão, uma luz amarela brilhante envolveu Ryu, criando um escudo protetor que manteve os goblins à distância. Parado lá com uma expressão tranquila e fria, ele observou que a primeira rodada foi moleza. Ele se esforçou ao máximo, cortando os goblins como um maníaco apenas para chamar a atenção daquela anja, mas, para ser honesto, havia outra razão também. Então, com um sorriso astuto, Ryu compartilhou que também estava mirando em uma recompensa secreta. O sistema, impressionado pelo tempo de conclusão relâmpago de 10 minutos e 21 segundos, parabenizou Ryu por alcançar o primeiro lugar em todas as zonas, estabelecendo um novo recorde histórico. Sentindo-se bastante satisfeito consigo mesmo, Ryu explicou que tinha um trunfo na manga. Como recompensa, o sistema concedeu a Ryu um cupom, uma verdadeira mudança de jogo. Com ele, ele poderia escolher qualquer arma rara de baixo nível que desejasse, absolutamente grátis. Ryu, ainda exibindo uma mão manchada com sangue de goblin, clicou ansiosamente no cupom, e diante dele se materializou uma variedade de armas. No entanto, havia um toque de decepção em seus olhos. Você vê, sua confiável arma principal era uma foice, assim, ele se contentou com uma adaga, descartando a humilde adaga de goblin como se fosse lixo. Enquanto isso, outros jogadores ainda estavam presos em uma luta pela vida e morte. Ryu, no entanto, estava em uma liga própria. Ele verificou casualmente sua janela de status e notou um título que chamou sua atenção, um que ele nunca tinha encontrado em suas 99 vidas anteriores, o Regressor do Último Tempo. Isso era novo para ele, e ele não pôde deixar de se perguntar o que significava. A cena mudou para um flashback, nos dando um vislumbre de como Ryu conquistou esse novo título. Mantendo sua expressão impassível, Ryu havia utilizado a pedra rúnica, fazendo com que ela desaparecesse lentamente enquanto revivia sua habilidade única de regressão. No entanto, o sistema prontamente o notificou de que essa era a 100ª vez que ele usava essa habilidade e que era hora de se despedir dela. Isso não surpreendeu muito Ryu, que já antecipava que sua habilidade seria removida após o 100º uso, senão ele poderia ter regredido infinitamente. No entanto, houve uma reviravolta inesperada. Outra notificação do sistema surgiu, pegando Ryu de surpresa, informando de que essa 100ª regressão lhe rendeu um título especial, o Regressor do Último Tempo. Essa notícia deixou Ryu genuinamente feliz. Neste mundo, os títulos eram extremamente raros, e cada um vinha com seu próprio conjunto de habilidades e aumentos de estatísticas. Intrigado, Ryu examinou seu novo título e o que ele oferecia, e após a morte, ele seria ressuscitado com saúde total e, mais ainda, poderia escolher o local exato para retornar à Terra dos Vivos. No entanto, essa habilidade era de uso único. Com essa revelação, Ryu sorriu genuinamente, percebendo que havia obtido algo verdadeiramente extraordinário. Depois disso, Ryu, sentindo-se um pouco inquieto, esticou os braços. Ele estava ficando entediado e se perguntava como Yongmin estava se saindo. Depois de uma rápida olhada ao redor, ele avistou Yongmin, que ainda estava vivo. Ele sorriu pensando, e acho que ele vai superar essa confusão como antes. À medida que o tempo passava, mais participantes estavam concluindo suas missões, mas a anja parecia prestes a cochilar. Ela até comentou que estava ficando entediada, já que agora havia tantos humanos quanto goblins no chão. A situação dos humanos era caótica, alguns pareciam à beira da morte, enquanto outros soluçavam, segurando seus entes queridos. De repente, a travessa anja teve uma ideia maliciosa. Decidiu apimentar as coisas. Como se já não estivesse ruim o suficiente, a garota de cabelos negros aterrorizada assistiu horrorizada enquanto seu marido ferido começava a desaparecer, como se estivesse se dissipando. E não era apenas ele, todos os corpos mortos começaram a sumir. No momento em que todos estavam tentando entender o que estava acontecendo, um grupo maciço de goblins apareceu e avançou em direção aos humanos, causando o caos total. De longe, tudo o que se podia ver era uma luta confusa e brutal, com goblins e humanos se enfrentando como se não houvesse amanhã. E lá em cima, a anja se divertia como uma maníaca, rindo descontroladamente e até teve a audácia de dizer que estava sendo generosa ao dar-lhe 50.000 goblins de graça. Ryu, por outro lado, estava apenas relaxando, sentado protegido sob sua barreira. Ele nem se mexeu nem mostrou qualquer emoção, mesmo que as coisas estivessem ficando bastante selvagens lá fora.
Depois de um tempo que parecia uma eternidade, uma mensagem do sistema apareceu, anunciando que 5.134 pessoas conseguiram concluir suas missões, marcando o final da rodada. Então, tão subitamente quanto apareceram, todos os goblins desapareceram, deixando os participantes restantes totalmente perplexos. A Ange então soltou a bomba. Como metade das pessoas que apareceram primeiro passaram na missão, o restante não teve tanta sorte, e ao receber a notícia, os azarados começaram a desaparecer, seus gritos e apelos enchendo o ar. A Anja, no entanto, não piscou os olhos, ela apenas permaneceu lá, absorvendo o drama como se fosse entretenimento de primeira linha. Então, a notificação do sistema apareceu, exibindo as classificações de todos, e Ryu estava em primeiro lugar. Ele recebeu outra recompensa por estar no topo, que era 1000 ouro. Enquanto todos olhavam para Ryu com expressões chocadas ao perceberem que ele estava em primeiro lugar, o momento tão aguardado havia chegado. A Anja se interessou por Ryu, assim como ele esperava. Sorrindo, ela elogiou Ryu, reconhecendo que ser classificado como número 1 em todo o mundo, e que veio do seu grupo, era uma conquista de se orgulhar. A Anja chamou Ryu pelo apelido Ceifador Negro e perguntou como ele ficou tão forte, começando a indagar se ele havia recebido uma habilidade única e especial. Ryu respondeu perguntando se ela não poderia já perceber qual habilidade única ele tinha, já que ela era uma anja. A Anja, em pânico, respondeu que, é claro, poderia, pois ela era uma poderosa anja, e estava apenas perguntando. Ryu sorriu internamente, sabendo que ela na verdade não conseguia discernir sua habilidade única. Então, Ryu surpreendeu a todos pedindo um favor à anja, tirando o sorriso do rosto dela. O silêncio foi palpável enquanto as mandíbulas de todos caíam. Sem rodeios, ele disse que as recompensas eram um pouco fracas e que ele queria algo mais. A multidão não podia acreditar no que ouvia. Como ele poderia falar assim com uma anja? A anja, embora prestes a explodir de raiva, tentou manter a compostura. Com uma voz que poderia coalhar o leite, ela pediu a Ryu para dizer o que queria. Ryu, sempre tranquilo, disse que queria um prêmio melhor. A anja estava fervendo de raiva, seus olhos escurecendo como o abismo, uma aura assustadora envolvendo-a, suas veias saltando como se estivesse prestes a explodir. Devagar, ela estendeu a mão como se fosse esmagar a cabeça de Ryu como uma uva, mas se deteve no meio do caminho. Ela se lembrou de que não podia usar seu poder de explodir cabeças novamente, pelo menos não ainda. Em uma reviravolta súbita, a anja teve uma ideia. Com um sorriso travesso, ela disse a Ryu que tinha uma recompensa que ele definitivamente gostaria. Então, ela desceu lentamente ao chão, dizendo que normalmente ignoraria um pedido tão audacioso, mas ela havia simpatizado com Ryu e queria conversar a sós, pedindo ao resto dos humanos que esperassem, pois voltariam em breve. A anja e Ryu se dirigiram em direção à selva, deixando a multidão com inveja. Todos pensaram, e caramba, talvez devêssemos ter pedido uma recompensa melhor também. No entanto, eles rapidamente perceberam que apenas alguém como Ryu, o líder no ranking, poderia fazer um pedido ousado sem ter a cabeça explodida. Ao se afastar, Ryu lançou um olhar para Youngmin, deixando o cara coçando a cabeça. Ryu apenas deu um sorriso astuto e continuou adiante, aventurando-se mais profundamente na selva. O anjo perguntou por que ele estava ficando para trás, dizendo que não ia morder, pedindo para ele se aproximar. Ryu apenas acenou internamente. O anjo estava pirando, pensando que os humanos eram loucos e gananciosos, e ela tinha alguns planos especiais para Ryu. Seu rosto ficou sinistro e ela soltou uma risada assustadora, planejando uma vingança lenta e dolorosa para Ryu. À medida que avançavam pela selva, ela pensou que, ao passarem por uma certa rocha, estariam fora da zona de vigilância, e ela teria sua vingança, dando a Ryu um fim lento e doloroso. Ao chegar ao local mágico, ela tentou colocar seu melhor sorriso no rosto, dizendo a Ryu que ele estava prestes a receber sua recompensa especial. Mas, do nada, um punho voou em sua direção antes que ela pudesse sequer se esquivar. Bam! O soco de Ryu a fez voar, transformando essa ser celestial em uma entidade sagrada. A anja estava chocado, com sangue dourado escorrendo de sua boca, incapaz de compreender que fora atingida por um simples humano. Irritada, ela se recompôs e tentou localizar Ryu, mas o cara tinha desaparecido. Justo quando ela achou que estava se dando bem, Ryu apareceu atrás dela, pronto para lutar. Em um movimento ágil, Ryu pôs uma mão em sua asa e a outra envolveu seu pescoço. A literalmente controlada anja estava surtando, gritando para ele recuar, mas Ryu calmamente arrancou uma de suas asas. A dor a atingiu forte, e ela desmaiou por um instante. Quando voltou a si, Ryu já estava arrancando sua outra asa, e o sangue dourado jorrava por toda parte. Ela não pôde deixar de gritar de agonia. Ryu, frio como gelo, disse a ela para parar com o ato dramático. O anjo,
tremendo, virou-se lentamente, e Ryu perguntou se ela estava com dor. Ela não disse nada, apenas rangeu os dentes. Então, Ryu sorriu e perguntou se ele não tivesse agido assim, seria ele no lugar dela, chorando de dor, e a anja seria a que sorri maniacamente. Ouvindo isso, o anja ficou em pânico, gritando que diabos Ryu estava dizendo, chamando de insano por machucar um anjo inocente. Mas, com olhos frios, Ryu pegou a asa rasgada da anja e mostrou a ela a adaga escondida por trás dela. Perguntou se ela não planejava matá-lo com aquela adaga escondida. A anja ficou sem palavras, enquanto Ryu se levantava, jogando a asa de lado, dizendo que já tinha feito isso pela 88ª vez e ainda era satisfatório. A anja estava confusa, sem entender o que Ryu estava dizendo. Então, Ryu soltou mais uma bomba, chamando o anjo pelo nome, Beriel, e dizendo que sabia tudo sobre ela. Era hora de ela morrer. Assustada, com raiva e em choque, misturados no rosto pálido da anja, ela se perguntou como Ryu sabia seu nome, achando impossível. Pensando ser inútil contar a alguém que estava prestes a morrer, Ryu respondeu que não havia sentido e tirou sua adaga do inventário, olhando para ela. O anjo ficava cada vez mais em pânico, gritando que se Ryu a matasse, as consequências seriam graves. Com voz alta e irritada, apontando o dedo para Ryu, ela o ameaçou, que se ele não parasse, usaria sua habilidade e explodiria a cabeça de Ryu como uma bolha. No entanto, Ryu calmamente sorriu e respondeu que ela podia fazer o que quisesse, mas não seria capaz de usar essa habilidade, pois só podia ser usada uma vez por dia. Agora, o anjo rangia os dentes de frustração e, em pânico, alertou Ryu de que, se ele a matasse, seus camaradas não o deixariam sair ileso. Ryu, com uma expressão calma e calculada, simplesmente disse amigos, meu ovo, sabendo que ela era uma perdedora virgem sem amigos, e ninguém viria em seu auxílio. Os outros anjos não se importavam com o que acontecia com sua companheira anja. Ryu avançava lentamente em direção ao anjo, que começou a proferir ameaças sobre como ele se arrependeria de matá-la. No entanto, antes que ela pudesse terminar a frase, Ryu ergueu sua adaga e a cravou com grande força em seu peito, rasgando-a. O sangue dourado se espalhou ao redor dela, e ela gritou de agonia. No entanto, a expressão de Ryu permaneceu fria e calma. O sistema então notificou Ryu de que ele havia alcançado uma proeza incrível e tornou-se o primeiro na história a matar um anjo. Como recompensa por esse ato, ele recebeu 2 prêmios. Primeiro, obteve a essência especial do anjo, seu sangue. Segundo, adquiriu uma habilidade, o Cristal da Ruína. Esta era toda a razão pela qual ele matara o anjo, e ele havia alcançado seu objetivo. A ruína era conhecida como a Ruína da Matança, e Ryu não perdeu tempo em utilizá-la. Ao ativá-la, ela começou a emergir com ele. Com essa habilidade, cada vez que ele matasse seu alvo, todos os seus atributos aumentariam em 1%, tornando-o ainda mais formidável. O sistema não parou por aí e informou a Ryu que ele havia ganhado o título de primeiro assassino de anjos. Esse título concedia uma tremenda vantagem, pois, em batalha contra um anjo, todos os seus atributos dobrariam, transformando-o em um adversário formidável. Agora, a recompensa mais significativa aguardava Ryu enquanto ele segurava o sangue especial do anjo em sua mão. Ele explicou que era exclusivamente por essa razão que ele havia arriscado matar o anjo. Este sangue especial, após o consumo, permitiria que ele mudasse de classe para ceifador. A classe de ceifador era considerada a inimiga natural dos anjos, tornando Ryu um oponente formidável contra eles, já que os anjos seriam um grande problema no futuro. Ryu continuou. Para esclarecer, ele afirmou que, neste mundo, qualquer pessoa poderia obter uma classe, mas o processo para conquistar uma era envolto em mistério. As pessoas descobriam gradualmente os critérios por tentativa e erro. Por exemplo, alguém poderia adquirir uma classe guerreira derrotando um certo número de goblins dentro de um prazo específico. Havia um total de 30 classes disponíveis, mas algumas eram únicas e só poderiam ser obtidas ao cumprir condições especiais, como beber a essência especial de um anjo. Essas classes únicas eram significativamente mais poderosas do que as padrão. Ryu havia explorado todas as classes em suas 99 vidas anteriores e concluído que a classe de ceifador era a melhor escolha, permitindo-lhe lutar de igual para igual com os anjos no futuro. Ryu não perdeu tempo em reivindicar suas recompensas por ficar em primeiro lugar na região inteira. Ele cuidadosamente selecionou um bônus de experiência 3x por 2 rodadas, ciente de sua importância. Já possuía informações valiosas e uma boa quantidade de ouro, mas precisava subir de nível rapidamente para seus planos futuros. Enquanto Ryu fazia suas escolhas, a presença do anjo começou a desaparecer, e uma luz branca suave envolveu toda a área. A cena então mudou, e nos encontramos de volta à Terra com o jovem. Ele estava ofegante e perplexo, levantando lentamente a cabeça, questionando se tudo o que havia visto era apenas um sonho ruim. No entanto,
o jovem notou algo estranho. Ele verificou o telefone e descobriu que exatamente 5 horas e 20 minutos haviam se passado, precisamente o mesmo tempo que em seu sonho. Gradualmente, os outros ao seu redor começaram a acordar com dores de cabeça. O amigo do jovem também acordou confuso e compartilhou que havia tido um sonho estranho, mas o jovem observou algo ainda mais alarmante. Ao tocar suavemente o pé do amigo, não houve resposta. Outro amigo tentou despertar o homem imóvel, apenas para descobrir que ele estava morto. O pânico começou a se apoderar deles, pois perceberam que tudo o que havia ocorrido no sonho não era apenas fantasia, mas uma realidade sombria. A revelação chocante era demais para suportar, e o medo dominou o jovem e seus amigos, que avaliaram freneticamente o ambiente, tentando determinar o que fazer em seguida e como enfrentar os desafios do próximo mês. No meio do medo e da confusão, Yongmin tremia, mas seus tremores não eram de medo, em vez disso, ele estava agitado com excitação, uma estranha antecipação se agitava dentro dele. Ele ficava animado pensando que, naquele mundo, todos eram iguais, e não importava se eram presidentes ou celebridades. Naquele mundo, a força era o rei, e ele poderia fazer o que quisesse, matar quem quisesse. Enquanto isso, seus amigos choravam em pânico, com medo de que no próximo mês morressem como virgens se não conseguissem completar a missão. Mas Yongmin os repreendeu, dizendo que não era o único enfrentando esse problema. Ele os instigou a ficarem calmos e explicou que tudo o que tinham que fazer era matar alguns monstros para sobreviver à próxima rodada. Era tão fácil quanto passar manteiga no pão. Ao ouvir isso, seus amigos não podiam acreditar no que estavam ouvindo e acharam que Yongmin já era meio maluco desde o início, mas agora ele parecia ainda mais louco. Um deles suspirou e o chamou de bastardo, dizendo que com a vida miserável que ele levava, ninguém sentiria falta dele se morresse agora, afinal, ele tinha toneladas de coisas que queria fazer. Yongmin prestou pouca atenção às palavras deles. Ele estava vasculhando a multidão, e seus amigos perguntaram o que ele estava procurando. Parece que ele estava procurando por seu saco de pancadas pessoal, Ryu. Ele se perguntou para onde aquele moleque havia ido, definitivamente o viu indo naquela direção antes de desmaiar. Poderia ser que ele nem conseguisse passar da primeira rodada e morreu lá. Mas ainda não a encontrando, ele calmamente deu de ombros. Fazia sentido para ele que um perdedor como ele não tivesse sobrevivido e provavelmente tinha morrido. De repente, algo na multidão chamou sua atenção. Ele viu um homem com armadura medieval. Yongmin não conseguia entender quem era esse cara e de onde ele havia conseguido essa armadura desatualizada. Mas então ele percebeu que só poderia significar uma coisa: as janelas de status também estavam funcionando aqui. Assim que deu o comando certo, sua janela de status com suas características apareceu na frente dele. Ele não conseguia acreditar que tinha funcionado. Yongmin imediatamente gritou para seus amigos tentarem ligar suas janelas de status também, pois funcionava aqui também. Eles ficaram chocados ao ver que funcionava. Vendo suas ações, os outros também seguiram o exemplo, mas todos estavam curiosos se isso significava que poderiam usar todas as suas estatísticas e itens aqui. Algumas horas depois, para testar isso, Yongmin pegou um pequeno pedaço de pedra do chão e o apertou na mão. Ele a despedaçou em pequenos pedaços, e os restos da pedra se transformou em poeira que escapou por entre seus dedos. Ao ver isso, ele soltou um sorriso malicioso. Algumas horas depois, uma notícia de última hora foi anunciada no noticiário matinal em todo o país, e múltiplos anjos foram vistos em todo o mundo, e 900 milhões de pessoas morreram durante a noite, enquanto outros 900 milhões de pessoas ganharam poderes misteriosos, virando o mundo de cabeça para baixo. Yongmin caminhava pela rua com uma expressão séria, lendo as notícias no seu smartphone. Ele pensava consigo mesmo, e isso é apenas o começo, o caos real está prestes a começar. O verdadeiro problema estava agora na rodada 1. As pessoas não se tornaram tão fortes, elas atingiram apenas o nível de um atleta profissional. O verdadeiro caos começaria a partir da rodada 2, quando eles ganhariam poderes mágicos, dando origem a inúmeras atividades criminosas, já que as armas modernas não funcionariam neles. Ryu não ia ficar de braços cruzados vendo o mundo mergulhar no caos. Se ele tivesse deixado as coisas como estavam, a Terra provavelmente teria caído em ruínas antes da 20ª rodada chegar. Havia apenas uma solução, e ele teria que controlar os outros jogadores, dominando-os e fazendo deles seus escravos. Com uma expressão séria, ele percebeu que precisava reunir seus 5 companheiros o mais rápido possível. Ele já tinha alguns em mente, mas então disse a si mesmo que isso não era importante agora. Havia algo ainda mais importante a fazer. Ele saiu determinado, alcançou sua casa e bateu na porta do prédio de apartamentos. Ninguém respondeu ou abriu a porta, então ele pegou a chave de seu esconderijo e entrou.
Estava escuro lá dentro, e ele notou um macarrão instantâneo não comido lentamente se aproximando de seu quarto. Lá, seu irmão mais novo, Won, dormia tranquilamente e despreocupado no chão. Ao vê-lo, Ryu não pôde deixar de soltar um sorriso caloroso. Ele ficou feliz por seu irmão mais novo estar seguro e dormindo tranquilamente. Ele continuou a observar seu irmãozinho dormindo com carinho por um tempo. Ryu explicou que o nome de seu irmão mais novo era Ryu Won e ele estava no 3º ano do ensino médio. Com um tom triste, ele continuou dizendo que a família deles costumava ser bastante comum e feliz, mas depois que seus pais morreram em um acidente de carro, muitas coisas mudaram rapidamente para eles. Uma das mudanças mais drásticas foi que Ryu se tornou o único membro da família e guardião de seu irmão mais novo. Ao examinar seu irmãozinho, ele notou um curativo saindo de sua mão e alguns hematomas em seus ombros, como se alguém o tivesse espancado. Com cuidado, Ryu colou o curativo de volta e apenas ficou olhando para seu irmão, perdido em pensamentos. A manhã chegou, e Ryu acordou seu irmãozinho, informando-lhe que já era hora de acordar. Won, ainda sonolento, acordou lentamente e questionou por que estava sendo acordado tão cedo, especialmente quando não tinha aulas hoje. Ryu, vendo como seu irmãozinho era preguiçoso, puxou o cobertor dele, assustando-o e acordando-o em choque. Ryu explicou que não tinham tempo para dormir e que ele explicaria tudo mais tarde. Por enquanto, instruiu Won a se vestir rápido, pois precisavam ir a algum lugar urgentemente. O rosto de Ryu ainda estava sério. Won levou tempo, sem entender completamente o que estava acontecendo. Ele bocejou e perguntou para onde estavam indo, mas Ryu, com uma expressão séria, disse a ele que não tinham tempo para relaxar e que o mundo inteiro estava em caos. Won perguntou se algo estava errado com a cerimônia de Ano Novo que ele iria participar, mas Ryu falou para sair de casa primeiro, prometendo explicar tudo mais tarde. Ao saírem de casa e caminharem pela rua estreita, Won não pôde deixar de notar uma mudança significativa no comportamento de seu irmão. Ryu, normalmente descontraído e tranquilo, parecia incomumente sério. Won sentiu que algo fora do comum havia acontecido, mas hesitou em perguntar, pensando que Ryu eventualmente compartilharia o que estava em sua mente. Então, Ryu virou-se para seu irmãozinho e perguntou se ele estava ciente do que estava acontecendo no mundo. Nesse ponto, Won ficou confuso, pensando no que poderia ter acontecido enquanto ele estava dormindo. Em seu estado de pânico, Ryu falou para seu irmãozinho verificar as últimas notícias no feed de busca de seu smartphone. Won percorreu rapidamente as atualizações, tentando compreender a gravidade da situação. O que leu deixou incrédulo: histórias de anjos sequestrando almas das pessoas e as transportando para outro mundo, onde metade delas morreu misteriosamente de ataque cardíaco. O pânico tomou conta de Won enquanto ele absorvia as chocantes notícias. Em seu estado de ansiedade, bombardeou Ryu com perguntas, perguntando se Ryu também foi transportado para aquele mundo. Seu irmão disse a ele que também havia sido levado e só poderia sair depois de matar 100 monstros chamados Goblins. Ao ouvir isso, Won imediatamente começou a se preocupar com a saúde de seu irmão e perguntou se ele estava ferido. Ele fez várias perguntas a Ryu, mas este o tranquilizou, pedindo para não se preocupar com ele. No entanto, ao ouvir isso, Won ficou ainda mais preocupado. Afinal, Ryu era sua única família, seu único irmão e a pessoa mais querida para ele. Ryu era seu mundo inteiro, e a ideia de algo acontecer com seu irmão era insuportável. Para cumprir tanto o papel de mãe quanto de pai, Ryu se tornou uma pessoa mentalmente forte desde muito jovem. Mas ter uma mente forte e matar 100 monstros eram coisas completamente diferentes. Vendo seu irmãozinho preocupado, Ryu sorriu e disse a ele para não se preocupar tanto. Ele assegurou a Won que explicaria tudo mais tarde, mas por enquanto não tinham muito tempo e precisavam agir. Então, Won parou e perguntou a Ryu para onde estavam indo. Ele estava disposto a seguir Ryu, mas toda a informação era demais para ele processar, e ele só seguiria Ryu quando soubesse para onde estavam indo. Ao ver a mão machucada de seu irmãozinho, Ryu se virou para Won e disse em um tom frio que estavam indo atacar o esconderijo de Bang Tae-gil, que era o líder dos valentões em sua classe, chocando seu irmãozinho, que ainda não acreditava que seu irmão havia descoberto. Won perguntou a seu irmão se ele realmente sabia sobre isso. Ryu perguntou de volta se Won realmente achava que ele não descobriria. Nesse momento, Won mordeu os lábios, percebendo que achava que havia escondido bem seu segredo, mas descobriu que seu irmão sabia sobre o bullying o tempo todo. Agora preocupado, Won ficou pensando como não queria envolver seu irmão em sua vida, quando Ryu mesmo estava sendo intimidado e enfrentando dificuldades. Ryu, por outro lado, ao ver seu irmãozinho triste, pediu desculpas a ele em seus pensamentos e disse a si mesmo que não deveria ter sabido disso desde o início, mas descobriu durante a primeira regressão após retornar da primeira rodada.
Ryu-min apenas dormiu o dia inteiro em depressão, e seu irmãozinho foi para algum lugar de manhã. Depois de um tempo, Ryu foi acordado pelo som do telefone. Irritado com quem poderia estar ligando para ele, alcançou o telefone ainda sonolento e perguntou quem estava ligando. A voz do outro lado imediatamente perguntou se ele era o guardião de alguém chamado Won e acrescentou imediatamente que ele deveria ir ao hospital imediatamente. Depois de ouvir isso, as pupilas de Ryu se dilataram de horror. No segundo seguinte, ele se vestiu rapidamente e saiu do apartamento. Naquele dia, seu irmãozinho foi intimidado tão gravemente por Bang Tae-gil que Won ficou cego com várias fraturas. Olhando para seu irmão mais novo, que estava sentado no canto do quarto com os braços envoltos nos joelhos, deprimido, Ryu ficou chocado e irritado consigo mesmo por ser tão fraco e patético que nem sequer conseguia proteger seu irmãozinho. Agora que ele não é mais aquele perdedor fraco, ele fará qualquer coisa para proteger seu irmãozinho, e sua primeira missão é dar uma lição nesse valentão. Em seguida, a cena muda, e vemos uma antiga fábrica onde Bang Tae-gil estava espancando alguém furiosamente, perguntando por que não trouxeram os 200.000 wons que ele havia ordenado. Tremendo de dor e agonia, o homem tentou dizer algo, mas só conseguiu soltar um gemido doloroso. Teo interpretou isso como se o estivessem ignorando, o que o deixou ainda mais furioso. Ele ergueu o pé e o balançou em direção ao pobre sujeito com raiva, antes de começar a espancá-lo novamente, sem dar chance de resistência. Isso teria piorado as coisas porque o assalariado não estava sozinho. Os amigos de Bang Tae-gil ficaram de lado, assistindo a essa surra unilateral com uma risada, mas estavam realmente tensos e com medo da atitude impiedosa de Bang Tae-gil, já que ele era imprevisível e muito cruel. Temendo, Bang Tae-gil tinha 1,85 centímetros de altura e tinha uma constituição bastante robusta para um estudante do segundo ano do ensino médio. Sem dúvida, ele era dominante e avassalador entre seus colegas, sendo famoso até mesmo entre os gangsters por suas habilidades de luta. Depois de um tempo, o homem finalmente terminou de bater, gritando ríspido, coçou o pescoço e dirigiu-se aos seus amigos, reclamando irritado que não poderia comprar uma motocicleta hoje, pois não conseguiu o dinheiro que planejava. Ao ver o cara irritado se aproximando, o grupo de seus amigos imediatamente ficou tenso. Infelizmente para eles, seus medos se concretizaram quando Bang Tae-gil se aproximou de sua gangue e perguntou se algum deles conhecia alguém de quem ele poderia conseguir dinheiro para comprar a motocicleta. A gangue foi pega de surpresa, e cada um coçou a parte de trás da cabeça nervosamente. Então, um de seus membros de repente lembrou de um nome e virou-se para Bang Tae-gil, perguntando por que eles não deveriam chamar aquele cara alto de cabelos cacheados que era da mesma turma deles. Os lábios de Bang Tae-gil se curvaram em um sorriso maligno quando percebeu de quem estavam falando. Ele acrescentou que planejava chamá-lo hoje de qualquer maneira, pois achava que ele merecia uma boa surra como presente de ano novo. Eles estavam pensando em como bater em Ryu-won, quando Bang Tae-gil, com uma expressão irritada, disse que Ryu-won basicamente não tinha casa e que não conseguiriam nada com ele. Então, ele decidiu que, quando ele chegasse, iria surrá-lo e deixá-lo cego por ser tão pobre.